Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A gente começa a semana falando de política, analisando o quadro político. Aqui conosco, Coronel Ulisses, pré-candidato a governador, e Tião Bocalon, atual presidente do Democratas, ainda presidente do Democratas. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Mas a gente está trazendo os dois aqui para fazer uma análise do atual cenário político, até porque estiveram em evidência ao longo dos últimos dias, diante de tudo que está acontecendo na oposição, pela definição de nomes para candidaturas majoritárias. A partir de agora a gente faz essa análise. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu apresentei o Bocalon como presidente do Democratas. E eu já quero começar com esse assunto, Bocalon. Essa mudança na direção regional do Democratas, se vai acontecer, se você já está ciente disso e, se de fato acontecer, como se prevê, qual vai ser o seu destino político? Olha só, quero cumprimentar a todos e agradecer mais uma vez o espaço. Rogério, é o seguinte, ainda está na especulação. Na realidade, a Nacional está fazendo um rearranjo a nível nacional do Partido Democratas e a gente está aguardando. Até quarta ou quinta-feira dessa semana virá a solução. A única coisa que estamos certos é o seguinte, se o comando do Democratas continuar sob o nosso comando, nós vamos dar o apoio ao Coronel Ulisses. Vamos manter, porque a gente não pode quebrar palavra. Não é porque nós somos políticos, vamos ficar quebrando palavra. E se o comando do partido ficar sob o comando do Alan Rick, a tendência é de que vá apoiar o Gladys Cameli. Então, praticamente não tem meio termo aí. A não ser que o Alan resolva mudar de ideia e vir apoiar a candidatura do Ulisses, não tem nenhum problema. Mas é uma questão de aguardar, eu acho, porque a Nacional está fazendo essa análise aí. Mas se acontecer, Tião Bocalon fica no Democratas ou sai? Não fica no Democratas. Bocalon não fica. Bocalon só fica no Democratas se for para o Democratas apoiar a candidatura do Coronel Ulisses. Coronel Ulisses, diante de tudo que aconteceu nos últimos dias, da reunião que o senhor teve com lideranças do PMDB, dessa tentativa de fazer com que o senhor até desista da sua candidatura, porque isso tem acontecido nos bastidores, que análise o senhor faz desse momento? Olha, é um momento, para mim, novo, né? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, né? Mandar um abraço aqui para minha esposa que está me acompanhando aqui também no estúdio. E assim, para mim é novo, né? É uma pressão muito grande a respeito de tudo isso, no sentido de que a gente viesse a retirar a candidatura em prol de uma candidatura única e até esse momento nós não conseguimos enxergar isso como sendo uma boa solução ou algo que a gente entenda que seja melhor para o nosso Estado. Então, nós estamos mantendo a nossa candidatura, né, a pré-candidatura ao governo, e vamos seguir trabalhando. Nós já chegamos a um nível bom, né? Ao longo desses 20 anos que o PT está no poder, muito se falou sobre o porquê a oposição não conseguiu destronar o PT. E um dos argumentos é de que a oposição não se une. Pois bem, o senhor mantém sua candidatura, se o senhor a leva até outubro, com outra candidatura da oposição também, e de repente o governo continua com o PT. O senhor não teme de repente, ser tido como o vilão da história? De mais uma vez a oposição não se unir? Olha, a oposição está unida através da ideia, né? Nós temos o mesmo projeto, o nosso ideal é realmente retirar o governo do PT desse Estado, porque o PT realmente trouxe miséria, essa política de florestania empobreceu o nosso Estado. Hoje, nosso Estado, 68% das pessoas do nosso Estado são pobres, miseráveis, feito através de um estudo feito pela FGV e o próprio Santander, comprovam isso. Então, essa política de florestania ela tem que ser erradicada de uma vez por todas, porque isso empobreceu e subdesenvolveu o nosso Estado. Essa situação que você colocou, eu penso que o povo é que decide, né, o que ele quer. Nós estamos apenas colocando uma nova opção, uma alternativa que está dentro do campo das ideias da oposição. Então, não vejo como algo que eu possa ser o vilão dessa natureza. Eu faço a mesma pergunta para Tião Bocalon, mas usando
palavras diferentes. Você tem dito muito, Tião Bocalon, de que não quebra a sua palavra, que declarou apoio ao coronel e vai continuar apoiando sob qualquer circunstância. E eu pergunto a mesma coisa, quer dizer, esse compromisso mantido, o não quebrar a palavra, que pode custar uma derrota ou não, quer dizer, o tempo é quem vai dizer, como é que o senhor vê essa pressão? Porque é uma pressão muito grande em cima de vocês. Não tenha dúvida, a pressão é grande. Agora isso foi pregado e foi montado pelo PT e pregado pelo PT. Porque é muito mais fácil para eles ir para o embate com apenas um adversário. Se tiver 2, 3, 4 adversários é muito difícil. Todo mundo sabe disso. É como uma briga. Se eu for brigar só contigo, é uma briga. Agora, se eu for brigar contigo, com o Ulisses, com mais o outro, fica muito mais difícil para mim. Então, para mim foi o PT que fez isso. Mas vamos voltar um pouquinho à história. Acho que a melhor coisa do mundo é a gente mostrar a prática da coisa. Lá em 2010, praticamente nós tivemos a oposição toda unida. Estava todo mundo no entorno do Bocalon e o PT estava no auge, quem não lembra disso, né? E só tinha o tijolinho ali. Se o tijolinho tivesse feito mais de 4 mil votos, porque ele fez 800 e poucos votos, tivesse feito mais de 4 mil votos, teria dado o segundo turno. E aí eu pergunto, será que no segundo turno, aquelas pessoas que no primeiro turno não acreditavam que o Bocalon ganharia as eleições, será que não teriam se juntado e a gente teria ganhado a eleição? Claro que teria. Por exemplo, o Wagner Salles, que é um prefeito, é o leão do Juruá, ele disse o quê? Logo em seguida, aqui na TV. O que foi que ele disse? Olha, se eu soubesse que o Bocalon, aquele abestado daquele Bocalon, tinha tanto voto nessa região aqui, eu teria dado um apoiozinho para ele lá em Cruzeiro do Sul, ele teria ganhado as eleições. Então, veja só. Então, aquilo ali, se a gente tem um segundo turno, teria ganhado as eleições. Então, essa história de que tem que unir porque tem que ter uma candidatura só, esse também é um risco maior ainda. Porque daí, se alguém afina e tal, acontece o que aconteceu em 2010. Então, por isso que o Brasil inteiro, em função de ter 2 turnos, tem diversas candidaturas. Ninguém fica com essa história de fechar uma candidatura só para brigar com quem está no poder, não. Todo mundo divide no primeiro turno e se junta e se une no segundo turno. O que precisa nos unir? A candidatura do Coronel Ulisses, mas a candidatura do Gladson é exatamente o modelo de desenvolvimento do Estado. É o contraponto, é fazer um trabalho totalmente ao contrário do que fez o PT nesses últimos 20 anos, que é o projeto da florestania. Nós temos que acreditar na nossa terra. É só comparar Rondônia de 30 anos atrás, 20 anos atrás, com Rondônia hoje e comparando com o Acre. Há 30 anos atrás, o Acre mandava para Rondônia carne, leite, milho, arroz, feijão. Hoje, Rondônia é que exporta para a gente, manda para a gente. Quando a gente vai comprar em Rondônia, a gente gera emprego em Rondônia. Então, é esse modelo desses últimos 20 anos, por exemplo, do PT, que fez com que hoje o nosso Estado estivesse aí ao ponto de ter, como disse o Coronel Ulisses... A gente vai falar mais de programa de governo, porque aí já entra nesse assunto, mas eu quero analisar aqui com o Ulisses os números, né? As últimas pesquisas que o colocam aí com 2 dígitos, umas a mais, outras a menos, mas sempre nessa faixa. 13%, 14%. Né? E isso, quer dizer, há 6 meses da campanha, da eleição em si. Como é que o senhor avalia esses números? Eu avalio de forma positiva e avalio de que está tendo uma boa aceitação, que a população ela realmente enxerga na nossa pessoa, no projeto que nós estamos trabalhando, nessa união, que é a minha pessoa juntamente com o Bocalon, que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa que é honesta, que passa credibilidade para as pessoas. Então, eu tenho certeza que isso aí também não é algo que eu consegui sozinho. Existe um aparato por trás, tem muitas pessoas por trás da gente que estão dando apoio, né, que estão nos ajudando com articulações, fazendo visitas e levando o nosso nome. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai continuar essa conversa. Eu já quero deixar aqui no ar um assunto que eu vou perguntar para o coronel. Ele tem recebido muita pancada também nas redes sociais. A candidatura está decolando, mas os adversários não perdem tempo. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto e vou continuar também com o Tião Bocalon. É só um instante, até já.